Fala, minha turma linda do 8º ano, tudo bem com vocês, gente? E aí, prontos para mais uma aula de biologia? Então vamos lá. Dando continuidade então ao nosso sistema cardiovascular, que lá na última aula nós vimos o quê? Composição do sistema cardiovascular, ou também chamado sistema circulatório, e vimos também as características dos vasos sanguíneos, né? Das artérias, das veias e dos capilares. Hoje, então, o que nós vamos ver? Como que acontece a circulação? Nós temos basicamente dois tipos de circulação que ocorrem, que estão acontecendo no nosso corpo. Uma primeira chamada pequena circulação, ou ainda circulação pulmonar, e a outra é a circulação sistêmica ou grande circulação. Então, nós temos esses dois tipos de circulação que podem ocorrer e ocorrem no nosso corpo. Vamos entender a diferença da circulação pulmonar ou pequena circulação para a circulação sistêmica ou grande circulação. Para isso, página 249, acompanhem comigo esse esquema que a apostila traz, tá? Vamos então começar, pessoal, entendendo o processo da pequena circulação, tá? Ou circulação pulmonar. O que acontece na circulação, na pequena circulação? Então, o nosso sangue chega aqui pelo lado direito do coração. Então, a gente tem o lado esquerdo e o lado direito. Vou até pôr aqui uma letrinha para vocês não se confundirem, tá? Então, o lado direito e o lado esquerdo do coração, dá para ver? Então, esse é o direito e esse é o esquerdo. Bom, o sangue chega pelo lado direito do coração. Esse sangue, pessoal, ele é um sangue rico em gás carbônico, tá? Porque vejam a setinha aqui, ó, é um sangue que está vindo das regiões do corpo, dos órgãos. Portanto, esse sangue vem riquíssimo em gás carbônico. Esse sangue passa aqui pelo lado direito do coração e ele sai em direção aos nossos pulmões. No pulmão acontece o processo que nós aprendemos aí chamado hematose, que é o que? A troca de oxigênio e gás carbônico. Nesse caso, o sangue então faz a troca, né, com os alvéolos pulmonares, entrega o gás carbônico e em contrapartida, recebe o oxigênio. Então, aconteceu a hematose nesse momento aqui, que é a entrega de gás carbônico e o recebimento de oxigênio. Esse sangue agora oxigenado, esse sangue que aqui vocês estão vendo em azulzinho, ele estava rico em gás carbônico. Aconteceu a hematose, agora esse sangue ele está rico em oxigênio, um sangue oxigenado. Esse sangue, ele volta agora para o coração, para o lado esquerdo. Esse processo aqui é o que a gente chama de pequena circulação ou circulação pulmonar. Por quê? Porque envolve coração e pulmões. Repetindo, o sangue rico em gás carbônico chega pelo lado direito do coração, ele manda aqui pelos vasos sanguíneos aqui em direção ao pulmão. No pulmão ocorre a hematose, entrega do gás carbônico e o recebimento do oxigênio. O sangue agora oxigenado retorna para o nosso coração, para o nosso lado esquerdo. Essa é a pequena circulação, também chamada de circulação pulmonar. Agora vamos entender então a grande circulação, que como é um trajeto, um percurso maior, ela leva mais tempo, por isso que é chamada de grande circulação. Vamos daqui, tá? Então vamos lá. Sangue cheio de oxigênio, ele chegou aqui do pulmão, certo? O que ele vai fazer? Esse sangue aqui, esse sangue que tá aqui agora super rico em oxigênio, ele vai sair do lado esquerdo do coração para todas as regiões do corpo. Então, aqui atendendo o cérebro, atendendo aqui os órgãos do sistema digestório, do sistema urinário, enfim, ele sai aqui cheio de oxigênio para que esse oxigênio seja distribuído para as diferentes partes do corpo, tá? Então, entregue aí, vamos pegar um exemplo, tá? Então, entregou aqui para o rim o oxigênio,
né, para o rim não, para as células que fazem parte do rim. Entregou oxigênio, essas células vão absorver, né, vão pegar esse oxigênio para que ela possa fazer a produção de energia, que a gente já viu lá nas outras aulas. Ela então pega esse oxigênio e ela devolve aí para o sangue gás carbônico, tá? Então todos esses órgãos eles recebem o oxigênio para que seja consumido e produzido a energia. Em contrapartida, eles devolvem aí para o sangue um gás cheio de gás carbônico, certo? Então, em todos esses órgãos acontece a hematose, graças aos capilares que estão presentes em todos esses órgãos, cérebro, fígado, rim, qualquer um deles. Aí acontece a hematose, então aconteceu a troca, que nesse caso foi o contrário. Eles receberam o oxigênio e entregaram o gás carbônico. Com esse gás carbônico, ele retorna, tá, para o nosso corpo, então ele volta aqui para o nosso coração. O nosso coração leva lá para os pulmões, onde acontece a hematose, e volta para o lado esquerdo oxigenado. Ou seja, faz todo esse trajeto do coração, vai para as regiões do corpo. Essas regiões do corpo consomem esse oxigênio, em contrapartida devolve o gás carbônico, volta para o coração pelo lado direito. Então, no lado direito do coração, circula o sangue rico em gás carbônico. No lado esquerdo do coração, circula o sangue rico em oxigênio. Voltou o sangue rico em gás carbônico para o coração precisa mandar para o pulmão para que aconteça a hematose e esse gás carbônico saia do nosso corpo pela expiração, para não ficar lá e ser tóxico, ser nocivo para a gente. Em contrapartida, pela inspiração chega o oxigênio. Agora o sangue está rico em oxigênio e ele retorna para o nosso coraçãozinho. Todo esse trajeto aqui vai para todas as partes do corpo, volta, depois vai de novo para os pulmões e volta. Isso a gente chama de grande circulação ou circulação sistêmica, tá? Lembra que a circulação, a pequena circulação ou circulação pulmonar envolve o quê? Apenas coração e pulmões, tá? A circulação sistêmica ou grande circulação envolve o sangue indo para todos os sistemas do corpo. Sistema digestório, sistema respiratório, sistema nervoso, sistema endócrino, enfim, todos os sistemas que a gente tem. Por isso que ele recebe o nome de circulação sistêmica, porque vai para todos os sistemas. Então, a circulação sistêmica acaba sendo a grande circulação. Deu para entender, pessoal? Depois deem uma observada nesse esqueminha aqui e vejam bem detalhadinho, mas não tem segredo. O que vocês precisam saber? Que do lado direito do nosso corpo, né? E principalmente do lado direito do nosso coração, circula o sangue rico em gás carbônico e do lado esquerdo circula o sangue rico em oxigênio, tá? Essa diferenciação vocês precisam saber. O nosso sangue ele não se mistura, ele é separadinho. De um lado, no caso do direito, rico em gás carbônico e do esquerdo, rico em gás carbônico. Outra coisa que vocês precisam saber, a nossa circulação ela é considerada uma circulação fechada dupla. O que significa uma circulação fechada dupla? Nosso sangue, ele circula apenas dentro dos vasos sanguíneos, por isso que é considerada uma circulação fechada. O sangue só circula lá dentro da artéria, da veia, dos capilares. Ele não vai para outro lugar, diferente de alguns animais que o corpo todo, todos os tecidos são jorrados aí, são, né, banhados pelo sangue, tá? Então a nossa circulação é fechada porque todo o sangue circula exclusivamente dentro dos vasos sanguíneos, que pode ser capilares, veias e artérias. Ótimo! O que significa dupla? Vocês perceberam lá, e quando a gente fez a pequena circulação, que é rapidinha, vocês conseguem perceber muito fácil isso, né? O que aconteceu? O sangue saiu do coração, foi para o pulmão e retornou para o coração. Por isso que ela é chamada de circulação dupla. O nosso sangue passa pelo coração duas vezes. Primeiro é um sangue rico em gás carbônico, acontece a hematose
Esse sangue que é rico em gás carbônico, que era rico em gás carbônico, agora está rico em oxigênio e aí ele oxigenado volta novamente para o coração. Portanto, circulação dupla. Isso significa que o nosso sangue passa 2 vezes no coração durante aí um trajeto, tá? Então vocês têm que saber o que significa essa palavrinha aí, circulação fechada dupla. Fechada, sangue circulando exclusivamente dentro dos vasos sanguíneos, e dupla, porque esse sangue ele passa pelo coração durante um trajeto 2 vezes por ele, tá? Outra definição, né? Outro nomezinho que vocês têm que entender e tem que gravar é o seguinte: nós temos do mesmo jeito que eu falei para vocês que o sangue não se mistura, né? Que de um lado percorre, circula só o sangue com muito oxigênio e de outro lado só o sangue com gás carbônico. Vocês precisam entender também que esses sangues eles recebem uma denominação, tá? O que é o sangue arterial? É o sangue rico em oxigênio. Toda vez que eu falar para vocês, ó, tá circulando no meu corpo um sangue arterial, vocês já tem que saber que é um sangue rico em oxigênio. E o sangue rico em gás carbônico, nós chamamos de sangue venoso, certo? Então, o sangue venoso é o sangue rico em gás carbônico. Lembrar que gás carbônico a gente também pode chamar de dióxido de carbono, tanto faz gás carbônico ou dióxido de carbono. E sangue arterial é o sangue rico em oxigênio. Essas duas denominações, essas duas nomenclaturas vocês têm que saber. Tomem cuidado. Por quê? Porque existem algumas confusões que acontecem com essas duas denominações. Sangue arterial, rico em oxigênio. Sangue venoso, rico em gás carbônico. É só isso. Por quê? Porque tem gente que, por receber esse nome aí, sangue arterial, acha que o sangue arterial é aquele sangue que circula pelas artérias. Errado, gente, errado. A gente tem sangue arterial, que sangue arterial é o rico em oxigênio, que circula por veias. Então, tomem cuidado para não confundir. Só saber sangue arterial rico em oxigênio, sangue venoso rico em gás carbônico. Para a gente conseguir identificar se é artéria, se é veia, é só lembrar aí dos percursos, né? Do que acontece. A artéria leva o sangue do coração para o corpo e as veias transportam o sangue do corpo, das regiões do corpo para o coração. Isso que é a definição de veia e artéria, tá? Isso que é a diferenciação. A artéria sempre leva o sangue do coração para as células de todo o corpo, para as regiões do corpo, e as veias pegam esse sangue das diversas partes do corpo, levando para o coração. Sangue arterial, sangue rico em oxigênio, sangue venoso, rico em gás carbônico, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes está chegando lá no meu coração o sangue venoso, que é o rico em gás carbônico, que é o rico em gás carbônico, e quando ele vai lá para o coração, ele está sendo, esse sangue rico em gás carbônico, ele está sendo, que é o sangue venoso, ele está sendo transportado por uma artéria, para ele ir até o pulmão. Então lembra lá, vai do coração para as outras partes do corpo. Do coração para o pulmão, ele é transportado por uma artéria. Então, tomem cuidado para não fazer confusão. Muitas vezes vocês, já vem o nome, sangue arterial é aquele que é transportado pelas artérias. Errado. Sangue arterial é aquele sangue rico em oxigênio, enquanto o sangue venoso é o rico em gás carbônico. Artérias transporta o sangue do coração para as outras partes do corpo e as veias do corpo para o coração, tá? Então, tomem cuidado para não fazer essa confusão. Belezinha? Outra coisa que a gente tem também é essa divisão que eu falei para vocês. Sempre do nosso lado esquerdo vai circular o quê? O sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. Anotem isso aí. Do nosso lado esquerdo do corpo, vai circular sempre o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. Do lado direito do meu corpo, circula o sangue venoso, que é aquele sangue rico em gás carbônico. Então, existe uma separação no nosso corpo, tá? Para
organizar certinho e ver, o oxigênio tá vindo, o gás carbônico tá vindo, não dá para misturar tudo isso, porque senão o corpo não conseguiria absorver, retirar rapidamente o que ele precisa retirar. Lembrar que tudo isso acontece de forma muito rápida. Então, para isso, o corpo separa. Do lado esquerdo sempre circula sangue rico em oxigênio, que é o sangue arterial, e do lado esquerdo sempre circula o sangue rico em gás carbônico, que é o sangue venoso. Beleza? Bom, nós temos outras formas de circulação. Essa é a nossa circulação, que é uma circulação, como eu falei para vocês, considerada fechada, dupla. Outros seres vivos têm outras circulações, tá? Por exemplo, a planta não tem sangue, mas a planta ela conduz, ela também tem sistemas de transporte. Lembrar que o nosso sangue, a grande função dele é transportar substâncias pelo corpo. Aqui a gente está falando muito de oxigênio e gás carbônico, mas eles não transportam só oxigênio e gás carbônico, transporta glicose, transporta tudo, né? Se eu tomar um remédio, vai ser transportado pelo sangue. As plantas, elas não têm vasos para conduzir sangue, porque ela não tem sangue, mas ela tem vasos condutores, né, que a gente chama de vasos condutores, que são dois, o xilema e o floema. O que ela faz circular? Água, a glicose, quando ela faz a fotossíntese, ela circula a glicose, ela circula sais minerais, tá? Então, o floema, que é um dos vasos condutores dela, pega lá pela raiz a água e os sais minerais do solo e transporta para as partes mais altas da planta. O xilema faz o contrário, ele transporta a glicose produzida, o oxigênio produzido para as outras partes da planta, para as partes mais baixas. Então, as plantas, elas não têm vasos sanguíneos como a gente, veias, artérias e capilares, mas ela tem vasos condutores, que a gente chama de xilema e floema, que fazem também esse transporte, não de sangue, mas também de substâncias, tá? Os insetos eles têm a circulação ao contrário da gente, a circulação deles é aberta, tá? Então não tem lá os vasos sanguíneos, né, que vão fazer circular o sangue. Primeiro que eles têm o que a gente chama de hemolinfa, né, não é um sangue como o nosso sangue ele é rico em hemoglobina. Depois, a hora que a gente estudar o sangue, vocês vão ver certinho isso. E eles não têm, então a circulação de substâncias nos insetos ocorre de forma aberta, tá? O que significa isso? As substâncias elas são lançadas nos tecidos, não tem um sistema de tubos, né, que faz com que essas substâncias sejam transportadas. Simplesmente ela a partir do momento que o inseto absorve essas substâncias, como por exemplo o oxigênio, que é por aqueles espiráculos, já cai direto, já é lançado direto nas células, nos tecidos, tá? Outra coisa também, que eu já até tinha comentado mais ou menos na outra aula, que é o seguinte, essas colorações que vocês estão vendo aqui, não é assim no nosso corpo, tá? A gente não tem sangue azul e sangue vermelho circulando no corpo. O que a gente tem sim é o quê? O sangue arterial, que é esse representado em vermelho, que é o sangue rico em oxigênio, ele é um vermelho mais vivo, tá? Por quê? Porque ele tem uma grande quantidade de hemoglobina. Hemoglobina, vocês vão ver, é um pigmento que faz parte das nossas hemácias, dos nossos glóbulos vermelhos. Como a função da hemoglobina, das hemácias, é transportar o oxigênio, geralmente esse sangue arterial ele tem uma quantidade maior de hemoglobina do que o sangue venoso. Com isso, com essa taxa maior de hemoglobina aqui, esse sangue ele fica mais vivo, ele fica um vermelho mais intenso, tá? Um vermelho mais aberto. Já o sangue venoso, que é o sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, ele fica um vermelho mais fechado, um vermelho que parece mesmo que é mais azulado, né? Dá a impressão de que ele é azul, porque ele não tem tantas hemoglobinas aí, tá? Então a gente não vê assim no nosso corpo uma coisa azul e uma coisa vermelha, mas a gente vê sim um sangue, um vermelho mais vivo e um mais azuladinho.
Quando a gente pega carne, né, em açougue, a gente vê muito isso. Às vezes, quando a carne não foi... Uma coisa é você pegar a carne e já fazer, né? Outra coisa é quando você compra a carne e coloca primeiro no congelador. Quando você já chega e faz, ela é um vermelho mais vivo, né? E a partir do momento que você congelou, ela perde um pouco esse vermelho mais intenso. É mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui no nosso sangue, tá? Então, o vermelho mais vivo é o sangue arterial, rico em oxigênio, e o vermelho um pouquinho mais fechado, lá para o azulado, é um sangue venoso rico em gás carbônico. Belezinha, pessoal? Com isso, a gente termina esse nosso módulo, o nosso primeiro módulo de sistema cardiovascular, né, que é o módulo 7. Esse módulo era um módulo mais para nós falarmos sobre os vasos sanguíneos e a circulação. Próximo módulo, provavelmente eu faço ele em uma aula só, tá? Que a gente vai falar apenas do coração. O outro módulo para a gente fechar de vez o sistema cardiovascular, módulo falando sobre o sangue, que é uma parte bem legal, tá? O sangue, acho que eu também consigo fazer em uma aula só, vamos ver aí, tá? Mas o que eu queria que vocês fizessem? Todas as atividades aí do módulo 7, tá? Quais são eles? Página 250 e página 251. Então, para a próxima aula, completar aí, vocês já até tinham começado, eu pedi 2 exercícios na aula passada, um teste e um exercício, agora vocês vão fazer o restante. Quem não fez nada faz tudo e quem já fez só complementa. Então, página 250, que é essa começa aqui, e aí a 252 todinho. Mas não é muita coisa não, tá bom? Pessoal, então era isso a aula de hoje, bem tranquilinha. Tá? Na próxima aula a gente tira as dúvidas, se ficou alguma dúvida a gente tira essas dúvidas e a gente também começa aí a falar do nosso coraçãozinho, vamos entender aí como que acontece esse bombeamento do sangue, tá bom? Beijo grande para vocês, fiquem todos com Deus e eu espero vocês lá na próxima aula, tá bom? Um grande beijo e tchau!